Como hoje é um dia especial para as mães, Feliz Dia das Mães, eu queria pedir especialmente a ajuda de vocês, mães, para completar alguns ditados populares comigo, tá bom? Vamos tentar. Quem tem pressa, come cru. De grão em grão, cão que ladra, pimenta nos olhos dos outros, é fresca. O que os olhos não veem, uma andorinha sozinha, vocês estão muito bons. Mentira tem? Quem ri por último? Você sabe todas, né, Robson? Tá bom, da próxima vez eu quero ouvir os adolescentes também, junto com o Robson, claro. Mas obrigado por essa ajuda. Esses são ditados populares bem conhecidos no português. E cada um deles é uma espécie de provérbio popular que possui um significado, que possui uma sabedoria embutida. Por exemplo, quando vemos um filho seguindo o comportamento do seu pai, nós dizemos que filho de peixe. E às vezes recebemos um presente e quando isso, a gente não fica avaliando o presente, né? Porque cavalo dado... Às vezes, nós temos que olhar para alguma coisa com mais cuidado, com mais meticulosidade, a fim de entender se é uma boa oportunidade ou se tem um bom valor. Porque nós sabemos que nem tudo que reluz... Vocês estão muito bem. Na língua portuguesa, provérbios são expressões informais do cotidiano. São ditados criados com base na experiência do dia a dia e que transmitem algum tipo de conhecimento, algum tipo de sabedoria, algum tipo de lição. Na Bíblia, existem muitos provérbios espalhados por toda ela, mas também existe um livro cujo nome é Provérbios. Porque nele nós temos muitos provérbios juntos, sendo que a maioria deles foi escrita por Salomão, sobre quem nós lemos no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículos 30 e 32. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, e a sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Então, quando olhamos para o livro de Provérbios na Bíblia, nós estamos diante de informações muito preciosas, porque além de terem sido escritas por um homem muito sábio, a Bíblia diz que Deus estava por detrás de cada palavra. Vejam, em 2 Pedro nós lemos: antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Cada palavra que nós temos na Bíblia, Deus, na pessoa do Espírito Santo, supervisionou. E Ele cuidou para que toda a Bíblia nos comunicasse exatamente o que Ele queria nos comunicar. Nas palavras do apóstolo Paulo, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Vejam, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E essa boa obra é o nosso objetivo depois que entendemos que a salvação de Deus é exclusivamente pela graça dele, por meio da fé na pessoa e na obra de Jesus, como nós vemos em Efésios capítulo 2. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus,
não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras que praticamos, mas somos salvos por causa da graça de Deus, por meio da fé, para fazermos essas boas obras. As obras que em Cristo nós nos tornamos capazes de realizar, elas não pagam a culpa pelo nosso pecado, mas elas servem para que mais e mais pessoas se beneficiem de termos um Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. E por meio desse Filho, Jesus, além de termos a salvação pela fé, nós ganhamos uma sabedoria que vem de Deus. Tornamo-nos capazes, por causa do Espírito de Deus em nós, de ter a mente de Cristo. Olha como o apóstolo Paulo fala sobre isso. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente, que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Toda a sabedoria de Provérbios está contida em Jesus. E nós, os que já cremos em Cristo, temos acesso a ela. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É com isso em vista que eu quero com vocês analisar alguns poucos provérbios do livro de Provérbios e mostrar como o papel de mãe é um veículo da graça, do ensino e da sabedoria de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos juntos, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade de, com ela em mãos, podemos avaliar, analisar, Pai, o que o Senhor tem para nos dizer e aprendendo dela, possamos ser mais como Jesus, o nosso objetivo. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. A primeira vez que a palavra mãe aparece no livro de Provérbios, ela está bem no começo, no capítulo 1, versículo 8. Você fica à vontade de acompanhar na sua Bíblia, tá bom? Se eu não me engano, todas as passagens que eu usei aqui são da Nova Versão Internacional. E um exercício muito bom é que você, com a Bíblia em mãos, pode avaliar na versão que você tem em suas mãos. Mas no capítulo 1, versículo 8, nós lemos: Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. O primeiro ponto interessante nesse provérbio, que também serve para os demais, é que o escritor ele decidiu separar o papai da mamãe, o painho da maninha. E ele poderia ter escrito somente pais, mas ele não fez assim. E possivelmente isso serve para enfatizar o papel de cada um deles na responsabilidade pela educação dos filhos. Que no versículo é marcado tanto pela palavra instrução, quanto pela palavra ensino. A mãe de Provérbios, ou a mãe proverbial, ela ensina o seu filho. Ela se importa que o seu filho ouça o que ela tem a lhe dizer. Porque os resultados disso são claramente vistos por toda a sociedade. A beleza num filho ou numa filha que escuta a sua mãe. Numa sociedade cada vez mais individualista e confusa quanto aos papéis de mãe e de mulher, a sabedoria bíblica aponta para uma mãe interessada e comprometida em ensinar o seu filho ou a sua filha. Poeticamente falando, porque provérbios, eles são poéticos, o ensino dessa mãe embeleza até mesmo o que se vê no lado de fora dos filhos. Por quê? Porque o ensino sábio dessa mãe é aplicável e é prático.
Eu tenho certeza que várias de vocês, mães, poderiam dar exemplos disso. E aqui eu tenho alguns. Ela ensina seus filhos a como se comportar. Por exemplo, ao invés de deixar a filha seguir a moda, muitas vezes deselegante, vulgar e desnecessariamente cara, a mãe mostra como simplicidade, decência e modéstia enfatizam uma beleza que vai além do natural, porque são valores sobrenaturais, são valores de Deus. Ela ensina o que comer e o que não comer, porque ela se importa com o bem-estar do seu filho, e ela quer que ele tenha saúde. Inclusive uma saúde para que lide com os desafios do dia a dia. Ela ensina empatia e misericórdia, porque sabe que bem-aventurados são os misericordiosos. Filhos dessa mãe não são bonitos somente quando sorriem, mas também quando choram, porque as suas lágrimas são de fruto de amor e de justiça. Não é por menos que o sábio escritor de Provérbio parece repetir essa ideia de escutar, de ouvir os pais. E é muito importante que os filhos escutem. Provérbios 23, 22 e 25 nós lemos: ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Então aqui tem 2 versículos de Provérbios capítulo 23, o 22 e o 25. E a ênfase continua nessa ação de ouvir. E por causa do paralelismo que existe em Provérbios, das ideias contidas se explicarem ou se complementarem, nós sabemos que esse não despreze sua mãe quando ela envelhecer, se refere especialmente no que ela tem para dizer e os seus filhos escutarem. Não é porque ela já tem uma determinada idade, é que as suas ideias, suas sugestões e a sua sabedoria se tornaram obsoletas ou inválidas. Não é porque ela faz parte de uma outra geração, uma que não tinha talvez internet e celular, é que ela não tenha nada que sirva para os seus filhos caminharem neste mundo. Pelo contrário. A mãe aqui, ela é colocada pelo escritor como fonte de sabedoria e conhecimento. E por causa disso, os seus filhos terão muito a ganhar se prestarem atenção ao que ela tem a dizer. Por outro lado, queridas mamães, notem bem o que eu disse. O escritor, ele pressupõe aqui uma mamãe sábia. Ele não está falando de qualquer mamãe, nem tampouco de qualquer coisa que a mamãe tiver para dizer para os seus filhos escutarem. O escritor está dizendo que essa mamãe tem conteúdo para, mesmo quando mais velha, ser prática e piedosa no seu ensino, a ponto de se alegrar com os resultados de um filho ou de uma filha que escutou e aplicou aquilo que ela tinha para dizer. Eu olho para esse texto e eu vejo mamães de todas as idades, preocupadas em ensinar seus filhos de também todas as idades, inclusive dos filhos que também já são pais. Eu ainda não sou avô, mas eu consigo observar a alegria dos meus pais, a alegria dos pais da Karen, quando os nossos filhos andam em caminhos que possuem muito do ensino e da influência que eles tiveram sobre as nossas vidas. Isso ainda é mais notório quando esse caminhar dos nossos filhos são parte do legado que os nossos pais tiveram e dos valores e atitudes que refletem a vontade de Deus. Não é só o gosto pelo mesmo time de futebol, não é só o mesmo interesse, talvez, pelas artes. É quando eles são, os filhos, generosos, respeitosos, justos e buscam amar o próximo conforme ensinam as Escrituras. Mamães, dediquem-se em conhecer a palavra de Deus para que vocês sejam sábias e eficientes na ordem que nosso Deus nos deu como responsáveis pela educação dos filhos.
Logo no 5º livro da Bíblia, nós lemos, lá em Deuteronômio, capítulo 6. Ensine as palavras de Deus com persistência, seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. E escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Ao ensinar seus filhos com esse zelo, aguardem pelo alegre resultado. Essa é a expectativa de uma mãe que ensina com esse zelo. E em semelhança com esses provérbios, e até mesmo com esse trecho de Deuteronômio, nós também temos Provérbios 6:20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Em Provérbios 1:8 nós lemos, não despreze o ensino de sua mãe. Em Provérbios 23:22 nós lemos, não despreze a mãe. Agora em 6:20 nós vemos, não abandone o ensino da sua mãe. Por que é que Deus precisa ser tão repetitivo? Eu sugiro que a resposta é pela mesma razão pela qual tantas mamães também são repetitivas com seus filhos. Todos nós, sem exceção, somos ossos duros de roer. Não basta ouvirmos somente uma vez o que é certo. Nós precisamos ser constantemente relembrados e Deus, Ele sabe disso. Até por isso eu digo, cuidado, papais e mamães, em achar que basta dizer uma vez para que os seus filhos sejam obedientes. Cuidado com a frase, eu já não te falei, porque ela não vai funcionar. Você vai continuar falando. Deus continua falando. E Ele foi repetitivo em toda a sua palavra. Como nós, os filhos precisam ser treinados. Eles precisam, como nós, ouvir diversas vezes para agirem adequadamente, para serem obedientes. Mas algo interessante nesse provérbio, e que vai além do que nós vimos nos outros, é o seu contexto. Amarre-os, ele está falando aqui dos mandamentos e ensino dos pais, sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Conseguem perceber quão perigoso é abandonar o ensino da mamãe? Quem de vocês quer correr o risco de ficar sem proteção, sem luz para caminhar, sem as advertências que nos colocam de volta no caminho que conduz à vida? As mães seguramente podem funcionar, e funcionam, como excelentes instrumentos de Deus. Ainda mais porque elas geralmente são as primeiras pessoas mais próximas de cada ser humano que existe nesse mundo. E parece-me lógico que isso se mostra ainda mais valioso para aqueles filhos e filhas que ainda moram no mesmo teto que as suas mães. Mas quando o sábio fala da mulher imoral e da mulher leviana, eu volto a dizer que não importa a sua idade enquanto filho ou filha, meu caro irmão, minha querida irmã, não abandone o que sua mãe tem para lhe ensinar. Mesmo quando for num contexto de disciplina que nenhum de nós gosta. O autor de Hebreus escreveu, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E não é por menos que nós temos um provérbio como lá em 29:15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe.
Não é fácil corrigir os nossos filhos. Nunca foi fácil corrigi-los. Mas na nossa geração, nós temos alguns desafios peculiares. Como quando eu ouvi, quando nasceu meu primeiro filho, o Enzo. Você não pode corrigir o seu filho. Você não pode ficar dizendo não para ele. Caso contrário, você vai reprimir o desenvolvimento dele. O que você precisa fazer é afirmar o que ele faz de correto. Mamães sábias e que zelam pela educação de seus filhos, buscam aprender com discernimento de pessoas maduras e que nunca perdem de vista o que o próprio Deus, o que o Criador tem a nos ensinar. E aqui nesse provérbio, Deus seguramente não está dizendo que os pais não podem dizer não para seus filhos, e muito menos que eles não podem corrigi-los. Pelo contrário, Deus está ensinando que há um instrumento de correção, e que quando usado de forma adequada, o resultado é filhos que adquirem sabedoria. Os pais são os responsáveis pelo uso apropriado da correção, mas quando a disciplina é deixada de lado, a palavra de Deus afirma que a criança fica à mercê dos seus próprios desejos, das suas próprias escolhas, e tentam estabelecer seus próprios limites. E a pergunta que eu faço para vocês é: vocês acham que elas estão preparadas para isso? Mamães, com toda a experiência que vocês têm, vocês acham que elas estão preparadas para estabelecer seus próprios limites? Tomar todas as decisões? Eu não vou apresentar nenhum vídeo para vocês, mas eu vou incentivá-los a fazer, ainda hoje se possível, uma rápida procura no YouTube. Procura sobre o que uma criança é capaz de fazer, se for deixada à mercê da sua própria vontade. E vocês sabem o que vai acontecer? Vocês vão testemunhar o que Salomão escreveu há 3.000 anos, num outro provérbio. A insensatez está ligada ao coração da criança. E eu digo para vocês, não confundam insensatez com ingenuidade ou inocência. Uma palavra que poderia ser traduzida no lugar de insensatez aqui é idiotice. Na nova tradução linguagem de hoje, esse versículo, esse provérbio está assim: é natural que as crianças façam tolices. Deus está dizendo aqui que uma característica inata ou natural da criança é a insensatez. Pensar, falar e fazer tolices faz parte de um coração infantil. E os pais que não lidam com isso desde que podem, que se esquivam da sua responsabilidade desde que seus filhos são pequenos, vão passar vergonha. Especialmente as mães, como diz novamente lá em Provérbios 29:15. E eu penso que seja assim, especialmente as mães, porque apesar da responsabilidade de educar seja dos dois, do pai e da mãe, geralmente as crianças ficam muito mais tempo com as mães, especialmente em seus primeiros anos de vida. O natural, inclusive em culturas como a nossa, é de ver a mãe como a primeira responsável pela educação dos filhos. E se vocês têm dúvida disso, eu desafio vocês, e nem preciso fazer desafio para que vocês provem isso, mas eu poderia perguntar para vocês, eu vou perguntar. Vocês que são pais e vão para uma reunião de pais e mestres na escola, que é feita em grupo, quem geralmente está presente? O pai ou a mãe? A mãe. Raramente é o pai e a mãe. E também raramente é somente o pai. Agora, olhando para o outro lado, para que não fique essa carga somente de responsabilidade, quando um filho é bastante educado e respeitoso, quem é que geralmente recebe o crédito? Apesar de ser tanto o pai quanto a mãe os responsáveis pela educação dos filhos? A mãe. Então não é só o ônus, tem o bônus nessa história também. Mas voltando aqui para o texto,
Qual é o remédio bíblico para que a mãe não passe vergonha? É que a criança seja corrigida. Mas, uma nova pergunta, em cima desse desafio que eu considero peculiar do nosso tempo. Como as mães vão corrigir seus filhos, se o discurso delas terem de focar sua vida no trabalho, ao invés da maternidade, é cada vez mais alto? E olha, não pensem que mulheres trabalhando fora de casa seja pecado, longe disso. Mas se não houver comunicação entre os pais e um conhecimento que Deus ensina como prioritário, como é que papais e mamães conseguirão corrigir seus filhos quando eles precisarem de correção? Isso me faz pensar no terceiro e último desafio peculiar do nosso tempo que eu gostaria de compartilhar. Quando é que deixaremos de olhar para a educação de nossos filhos como pesarosa e começaremos a olhar como um privilégio e ótima oportunidade dada por Deus? E se você acha que isso não lhe afeta, pensa no seguinte: quanto tempo você passa da semana com o seu filho ou a sua filha? Das responsabilidades que você tem. Quanto tempo? E a outra pergunta: quando você está em casa e os seus filhos também estão em casa, quanto tempo eles passam na frente de um dispositivo eletrônico, sendo instruído pela Netflix ou pelo YouTube? O que eu estou dizendo é que, se você pensa que essa filosofia, ideologia, eu não sei como você quer chamar, de que a educação dos filhos é pesarosa, pensa nessas perguntas e note os sentimentos que você tem a respeito da educação dos seus filhos. É cansativo? É sim cansativo. Mas como você vai encarar esse desafio? Com a alegria de ter sido privilegiado e abençoado por Deus em ter um filho? Ou porque tem somente ali uma coisa que você precisa fazer como obrigação? A mãe proverbial, a mãe de Provérbios, ela sabe corrigir seus filhos, porque ela investe tempo em conhecer a palavra de Deus e em estar com seus filhos, para que quando eles precisarem de correção, ela sabe o porquê ele precisa de correção, ela sabe quando ele precisa de correção, e ela sabe como aplicar a correção. Em Cristo, não só as mamães, mas todos nós podemos acertar. E concluindo o nosso tempo de estudo, e entendo que o meu objetivo aqui não foi ser exaustivo em mostrar e aplicar todos os provérbios do livro de Provérbios em que aparece a palavra mãe. O meu objetivo, como eu disse, foi analisar alguns provérbios e mostrar como o papel de mãe é um baita potencial, veículo da graça, do ensino e da sabedoria de Deus. No entanto, ser essa mãe proverbial, essa mãe que nos apresenta o livro de Provérbios, não é algo natural. É necessário que as mamães creiam no Evangelho, que elas conheçam Cristo conforme as Escrituras e sejam guiadas pelo Espírito Santo. Quanto mais elas fortificarem a sua fé, quanto mais conhecimento das Escrituras e mais dependência de Deus elas tiverem, mais alegria ela, seus filhos e a sua família desfrutarão. Quanto mais elas fizerem isso, mais bonitos seus filhos serão. Quanto mais elas fizerem isso, mais sábios seus filhos serão. E eu tenho certeza que todas as mães aqui presentes querem isso. Querem ver seus filhos prosperarem e no caminho do lado do Senhor. Mas eu também sei que nem todas as nossas mães já depositaram fé em Jesus Cristo. E nem por isso o ensino delas não serve. A chuva que Deus envia para aliviar o calor e molhar a terra beneficia tanto o cristão como o não cristão.
Isso nós chamamos de graça comum. Cada mamãe que existiu e existe, serviu e serve ao propósito de Deus para, em algum nível, nos educar, nos instruir, nos criar. Muito do que nós somos hoje, muitos dos valores que formam o nosso caráter, vieram de nossas mães, que na grande maioria das vezes procuraram dar o seu melhor. E é com esse espírito de graça comum que eu compartilho com vocês a resposta que algumas mamães me disseram ao ouvir a seguinte pergunta: qual seria a sua dica de vida mais importante para sua filha, que também é mãe? Dona Socorro diz o seguinte: ande sempre nos caminhos do Senhor, ouça a palavra e coloque em prática. Também tenha dedicação, amor e compromisso em formar a personalidade dos filhos através dos valores sociais e éticos. Busque manter-se na retidão. O amor materno é único, insubstituível e diferenciado. Dona Vilma, ela diz o seguinte: seja como Maria, que fez algo muito difícil para as mães. Ela deu seu filho para que ele morresse por nós. Nildinha disse: busque uma vida de tranquilidade e paz. Nazaré, ela disse: faça sempre o melhor pela sua família. Trabalhe, mas curta a sua vida com seu esposo e seus filhos, procurando ser paciente, compreensiva e cuidadosa com todos. Dona Petronila, ela disse: seja fiel a Deus. Tenha firmeza e sabedoria na criação da família, instruindo e guiando os filhos no caminho certo. Maria Luísa disse: seja uma mãe como eu, feliz com os filhos. Valdinês disse: ame a todos, ou Val, ame a todos e sirva ao Senhor. O tempo passa rápido. Aproveite cada fase com suas filhas. Cida disse: edifique a família com amor e respeito, servindo de exemplo. E Nayá disse: priorize seu relacionamento com Deus para que possa ser uma mãe excelente. Imagino que nem todos tenham entendido esses nomes, mas esses nomes aqui são mães, de mamães que estão presentes aqui. Em todas essas respostas, além de notar ótimos desejos, eu consigo notar verdades bíblicas. Verdades bíblicas que confrontam o nosso pecado e que nos dão esperança para cumprirmos as boas obras que devemos fazer, para a honra e glória do nosso Salvador Jesus. E antes que pudéssemos cantar novamente juntos aqui ao nosso Deus, eu queria que cada um de nós pudesse agora agradecer a Deus pelas nossas mães em oração. Estejam elas ainda entre nós ou não mais entre nós, muito do que nós somos é graças ao nosso Deus que as colocou do nosso lado. Então, de forma silenciosa, ore em agradecimento a Deus e peça pelas mães da nossa comunidade, que cada uma delas possa ser uma mãe proverbial, essa mãe bíblica, essa mãe exemplar, essa mãe piedosa. Senhor, obrigado pelo privilégio de ter colocado ao nosso lado, cada um de nós aqui, uma mulher especial a que nós chamamos de mãe. Alguns de nós ainda têm a oportunidade de tê-la ao nosso lado, outros já não mais. Mas a história, o legado que cada uma delas tem deixado e deixou em nossas vidas é marcante. A ponto de olharmos para quem nós somos hoje e vemos várias características que remetem
ao que elas nos ensinaram. Pai, obrigado por ter colocado a pessoa certa para que nós hoje pudéssemos olhar para o Senhor e saber que não existe maior amor do que o amor que o Senhor teve e tem por nós. Tantas vezes refletido no sacrifício que elas fizeram para que nós pudéssemos ser pessoas melhores. Como eu disse, Senhor, eu olho para essas frases. Em cada uma delas eu vejo princípios bíblicos, ainda que essa não tenha sido a intenção de todos. E eu vejo que isso é graça comum do Senhor para nós. Para que nós não só vivamos horizontalmente, olhando para a nossa sociedade, mas com os nossos olhos fitos no Senhor Jesus, a quem entregou a sua vida por causa dos nossos pecados. Que cada um de nós, Pai, mas em especial pelo dia que nós celebramos hoje, as mamães daqui sejam cada vez mais como esta mãe proverbial, como uma mãe bíblica, que acolhe os seus filhos, que ama os seus filhos e, acima de tudo, apresenta Jesus Cristo como o único caminho para a solução e aquisição dessa sabedoria que todos nós queremos ter. Abençoa as mamães aqui presentes, Senhor, não somente no dia de hoje, mas até o Senhor as convidar para estar junto de Ti. Eu oro assim, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.